Isso, agora Isso. Fecha esse aqui que a gente vai começar o tempo. Não precisa fechar, não. É que ela vai compartilhar. Mas aparece aí. Aparecendo aí para vocês? Legal. Ainda não. Apareceu. Assim, aham. Está aparecendo. Deixa eu tentar ampliar. Chegou. Pega uma cadeira ali. Bom, pessoal, essa portaria da compensação, né, que nós elaboramos, foi publicada no dia 9, né? Dia 9 de setembro, sobre as questões da compensação, se para a compensação da greve de 2024. E aí, como vocês pediram uma reunião para a gente debater os itens dessa portaria, a gente quer ouvir aqui quais são as colocações e o que não está batendo, o que foi publicado aqui, quais são as manifestações que vocês têm, para a gente poder levar para o presidente para possível alteração, caso ele... No mesmo sistema que nós conversamos ontem sobre a minuta do PGD. Né? O que vocês acham que estão pegando, que está prejudicando? Aquelas questões que nós colocamos, né, que foi mandado para ele, a questão de quem está trabalhando por hora, por ponto, a questão dos 4 pontos. Fala só um pouquinho mais, sabe? Porque o microfone é só lá e ele Ah, não... Então, Eu vou falar para lá. a questão que a gente colocou, né, que a gente já tem cobrado há algum tempo, que é a questão de quem trabalha por hora poder pagar por ponto, independente de estar em PGD ou não, da meta de 4,27, reduzindo os abatimentos e os outros ofícios, né, que a gente mandou com relação à assistente social, a CNTSS também mandou. Então, a gente queria uma resposta, porque a gente ainda não teve resposta disso, né? Foi falado que estava sendo avaliado e que tinha sido contemplada a nossa solicitação, mas até agora não chegou nenhum documento com relação a isso. Não. Posso? A gente mandou também o ofício 175, a gente pediu uma audiência específica com o presidente do INSS, inclusive, para reforçar os pedidos formas da compensação na greve. E aí, qual que é a gente pensa assim que é o principal problema? A gente acabou não fazendo, no processo aí de negociação, como se daria a forma da compensação e o que deveria ser compensado. Pelas contas que eu fiz, umas contas por alto, dariam aí 90 dias úteis. Na greve de 2022, a gente retirou os feriados, retirou os finais de semana, foi feita uma compensação só dos dias úteis. Do abatimento? E aí, se for considerar os dias úteis, a compensação em horas, seriam 720 horas. Então, assim, 720 horas, aí considerar a PGD, que a gente não definiu no modelo, eu diria que é basicamente humanamente impossível os servidores conseguir pagar 720 horas. 31 de É uma dezembro. carga, até 31 de dezembro de 2025, é uma carga muito pesada. Eu fiz as contas também, se fosse considerar uma pontuação de 4,27, pode estar por alto, sabe? Daria 384,10 pontos. Estou considerando isso aqui sem abatimento. Então, daria aí um volume de trabalho muito alto. E aí não é uma negociação nova essa para nós. Eu tenho participado aí tenho feito as greves desde 2004, participei de todas as greves nós compensamos. Então, fato, a gente sempre fez questão de compensar a greve, até quando tinha um volume grande de atendimento nas agências, a gente fazia mutirão, até no final de semana, e isso sempre foi uma questão até para dar uma resposta, né, para quem precisa do INSS, para falar, nós fazemos greve, nós temos uma responsabilidade com a nossa função enquanto servidor público. E aí sempre se definia qual que é o objeto da compensação. Tantas horas, tanto serviço, o volume acumulado de processo que a gente teve durante esse período. Aí eu acho que teve 2015, né? 2015 a gente fez essa discussão, 2015 era o governo Dilma. Era o governo Dilma. E a gente fez, na época, uma negociação que eu acho que acabou sendo menos
menos punitiva para os servidores compensar a greve. Para o Instituto foi bom e foi bom para a população também. Pegou o volume de processos acumulados, na época era processo ainda físico, tinha algum FIGER, né? E a gente pegou aquele volume de processo e fez um rateio das horas devidas para o servidor e transformou aquilo em pontos. Então, a gente tinha a parte do nosso trabalho habitual na agência e tinha uma outra parte do trabalho que era codificado com a compensação da greve. Então, eu acho que a gente fez um levantamento, fez o dossiê lá da compensação de 2015 do processo, tem as portarias. E por que eu acho que é importante ser isso? A gente teve que negociar a greve de 2022 no governo fascista, no governo Bolsonaro. A gente entende que agora é um outro cenário. Dá para considerar até a própria greve de 2022 já como compensada. A gente tem aí, os dados de produtividade já demonstraram isso. Não tem que se falar mais em demanda de serviço acumulado da greve de 2022. Eu acho que era 3 milhões e pico como sobressalentes. Ainda está lá no MGI. Ainda está no MGI, né? Essa solicitação. Esse é o ponto. Tanto que, quando a gente negociou para a devolução, a gente demorou 13 anos para negociar isso. A greve de 2009 foi uma greve extremamente punida e atacada, que a gente teve desconto de salário, falta justificada. Diretores do sindicato responderam ao processo administrativo. Depois a gente conseguiu fazer uma discussão aqui de levantar os dados de serviço, de produtividade da época, para comprovar que a greve de 2009, o volume de trabalho acumulado já tinha sido compensado. Então, eu acho que tem aí o cenário, né? Apesar de falar que a L54 fala da compensação em horas, a gente entende que é passível de transformar essas horas em serviço. E assim, eu pessoalmente não orientaria ninguém a pagar essa greve em horas. Suicídio. Pagar 720 horas é humanamente possível. Tem como. Então, a portaria, a gente, como é assim, chocado, porque falava da quem estava em jornada pagar em horas e quem estava em programa de gestão pagar população de serviço. A gente pensa que tem que abrir essa possibilidade, mas eu acho que, primeiro, a gente tem que partir num ponto aí, saber quantos pontos, quanto de serviço tem acumulado. Saiu aí uma reportagem do G1, acho que falou que tinha 1 milhão de processos, aumentou a fila do processo, né? Isso demonstra que a greve teve um impacto bem grande, diferente do que foi divulgado, mas enfim. Tem outras variantes também, né? Tem outras, mas enfim, tem que saber o período da greve, eu acho que tem como... O SRAR. A gente tem um sistema lá que ainda está funcionando na rede de acesso. O SRAR é o sistema de compensação que você colocava lá os processos que você fazia. Na época era alimentado manualmente, né? Agora dá para fazer isso de outra forma. Então, eu acho que a sugestão é que a gente tenha um levantamento dessa demanda acumulada. Lá no termo de acordo saiu lá o quantitativo de servidores em greve. Eu acho que é possível de ver, sim, o quantitativo aí do tá pendente dividido entre os servidores por pontuação. Tá? Eu acho que esse é um ponto assim, para começar, para a gente fazer essa discussão aqui, porque a forma da compensação, muita gente falou, mas eu não vou compensar. Eu acho que o servidor, depois pode ficar sem aposentadoria, mas eu acho que a gente pode partir de um ponto aí disso, sabe? Saber exatamente o que nós vamos compensar. Eu acho que tem brechas lá na N54 que dá para fazer isso. Ela fala que você tem que pagar em horas, individualmente. Mas não fala, por exemplo, que o pagamento individual ele não é relativo à demanda de serviço acumulado vinculado ao período da greve do servidor físico. Que isso não é capaz, é possível ser transposto para a população. E aí, 2022 foi ruim a negociação, mas eu acho que aqui é possível a gente ter uma negociação melhor para 2022 em relação àquela compensação ali que foi muito positiva. Acho que em Minas Gerais é isso. Só para complementar bem rapidinho. Na verdade, até nesse levantamento que a gente fez, a gente sabe como o trabalho, o próprio INSS, o modelo, tudo já mudou, né? Mas a gente verificou que ainda é possível se usar a metodologia de 2015 para hoje. Inclusive, eu acho que o INSS, claro que para nós é melhor, até para o servidor privado poder fazer essa coisa do produto, para poder pegar realmente todo o arcabouço para fazer de uma maneira muito mais tranquila, mas para o INSS vai ser muito melhor. Porque vocês viram o que aconteceu. Vocês pegaram o rescaldo toda a greve de 2022. É problema atrás de problema dia a dia. Ou o sistema está devendo tanto, daqui a pouco está devendo 2 vezes aquele tanto, daqui a pouco zera a compensação, daqui a pouco volta a compensação. O sistema em si de acompanhamento e controle da compensação
ele é muito complicado. Todo abatimento, hoje tem abatimento. Então, assim, esse sistema é muito mais simples, pode ser adaptado para que você não tenha tantos problemas, tanto reflexo, e isso prejudica vocês, prejudica a gente, vai estar sempre aqui incomodando, né? E, por fim, nos preocupa também, porque da maneira como está hoje a portaria elaborada, ela cita o PGD já para algumas áreas, e na reunião de ontem foi uma coisa meio assim, confusa, muito complexa, a operacionalização de como é que vai ser. Porque nós estamos dizendo aqui que, claro, a gente não tem ainda acesso ao meta-livre, né, compartilhamento, criado, não sei o quê, mas a gente está dizendo o seguinte: a 1º de janeiro, todo mundo começa com o PGD. O PGD tem regras muito claras sobre isso, tantos pontos, 1 ponto por hora, 8 horas, não sei o quê, qual parará. Aí a pessoa tem que fazer aquilo depois de cumprir a sua meta diária, ou entregar seu produto diário. Aí ele vai ficar mais difícil. Aí ele começa a fazer outra pontuação, que já não é mais o ponto, 5 não sei o quê, já é 4,27. Então, assim, vai ter duas coisas sendo operacionalizadas ao mesmo tempo, né? Isso nos preocupa também, né? O pessoal hoje está esperando, não sabe se compensa ou não compensa, a gente nem começou a compensar, porque não sabe onde começar, se já está operando, se não está operando, se vai esperar decidir, não tem nada. Então, é o que a gente está dizendo. Então, quer dizer, a gente está tentando aqui trazer soluções, é claro, vai passar por todas as entidades, que vai ajudar a elaborar isso também, mas é trazer uma nova visão sobre algo que pode ser mais simples, né? Talvez até o próprio presidente veja assim, não, com o PGD isso aqui, lá o sistema de 2015 vai ser muito mais fácil. Até porque em 2015 nós pegamos o produto, cara. Nós pegamos o que tinha de produto acumulado, transformamos e todo mundo pagou. Então foi muito mais simples, vai ficar um pouco mais alinhado, porque vocês, inclusive, estão fazendo do PGD, não vai ter essa diferenciação. Faz um tanto aqui, passou minhas horas, agora começa a fazer tanto aqui. Quer dizer, a própria metodologia, o cara que fez vai ter que trabalhar em duas frentes diferentes para tentar compensar e tal. Não só isso, eu queria complementar, se não pensasse que eu quero nisso, né? A confusão que isso vai gerar, já estou até prevendo. E vocês mesmos vão ser os mais prejudicados nisso. Eu queria só colocar aí. Deixa eu escrever. Tá flaco. André, Deixa eu só, em cima da fala do Luciano, existem duas questões aí. Primeiro, PGD, 1º de janeiro, assim, tem esse período de transição, né? Vai ser imediato. Depois tem a grande 2024, que existe um PGD até 31 de dezembro de 2024. A gente vai discutir isso aí. Se vai ser pago, claro. Se existe um PGD vigente, a gente tem que trabalhar em cima do que está hoje. Isso que a gente vai fechar lá. Não dá para a grande 2024 pagar um PGD. Isso aí a gente vai discutir isso aí. Vai ter duas. Tá? Então, isso aí é o primeiro ponto. E vai ter essa transição do PGD 2025. Eu acho que é justamente um pouco nessa linha. Quando discutimos essa questão do PGD, que ainda está muito confuso, porque a gente, depois de conversarmos antes, isso acabou não acontecendo, né? E acabou fragilizando na realidade para que ele pudesse avançar alguma coisa. E aí, como na realidade esse é o próprio PGD, ainda tem majoração de horas, isso significa que prejudica muito a gente nesse processo. A outra questão é que, quando essa portaria está elaborada, nós ainda estamos em greve. Pessoal aí do outro lado estão escutando bem? Estou. Razoavelmente. É porque às vezes corta um pouquinho, fica meio baixo. olha só lá. Aí tem que falar. Não está. Então, como nós, quando chegamos, essa portaria estava publicada, né? Estava na ordem do dia. Então, claro que esse é um grande complicador, porque sempre, como, obviamente, que já tinha sido feito uma tratativa, mas, claro que isso, sempre quando tem algo que não atende o conjunto, obviamente é importante
a própria administração de rever para tentar adequar da melhor forma possível. Eu acho que é isso que está se buscando aqui, e aquilo que nós, na realidade, também lá atrás, quando tivemos alguns embates no sentido de buscar ajustar alguns pontos, e que houve uma certa resistência em não querer mudar a portaria. Mas eu acho que agora dá para ver, ainda mais com as novas regras que o INSS está buscando implementar através do novo PGD, então isso vai dificultar. Então, nós temos que realmente adequar isso e tem que ficar uma coisa bem amarrada. Primeiro, o que for fechado com a atual situação que nós estamos hoje, tem sempre junto da regra, depois ficar sempre bonito, mudar a regra, aí tu vai mudar, como é que nós vamos fazer? Ou você tem que adequar, ou então nós vamos acabar sendo punidos. Então, por isso, eu acho que é importante, na realidade, na questão da hora, por exemplo, tem que ter 376 horas, se for calcular, já que eu sou presencial. 376 horas, eu vou passar todo 2025 sem pagar. Eu não vou dar conta de fazer. Ainda mais que você vai fazer todo dia 2 horas, a gente acaba e nem todo dia você tem disposição e tem condição de fazer. Você tem que chegar cedo, de madrugada, chegar tarde e ficar a vida toda nessa. Então, você acaba uma hora que você se estressa também e acaba. Tem hora que não produz. Às vezes você não consegue mais produzir pela tanta questão. Então, o que eu vejo na realidade? Como a gente já tinha trabalhado lá atrás, de verificar dessa parte de ajustar a hora, o serviço, a gente poder fazer isso, por exemplo, esse final de semana, eu já estou fazendo, eu estou compensando as horas. Estou botando, mas está ficando horrível. Para onde vai, para onde vai, não sei. Depois, como é que eu vou fazer com minha chefia para mensurar isso? E como nós vamos fazer? Como eu não quero... Mas está lá no CISEF? Está no CISEF, marcando lá no CISEF, no Código da Greve. Estou marcando compensação greve. Agora, eu digo que como não tem abatimento e está tudo que você 2022, obviamente que isso deixa a gente... Eu nem ainda formalizei o meu processo aí na chefia, justamente porque está faltando um dispositivo legal para a gente fazer. O que pode ser encaminhado para poder orientar e fazer. Então, esse é um ponto que a gente quer ver. Na questão... compensação? Não, ele está falando de coisa. É a FAC que você está falando? Compensação. O termo já foi. Porque a questão da FAC não foi só a questão de esclarecimento. A gente pediu algumas mudanças com relação a na portaria. Gente, nós vamos depois a Darla e o Nalvinho, que o Nalvinho é o do sistema, então eles daqui a pouco, quando vocês, aí eles irão fazer alguns esclarecimentos, tá? Beleza. Então, tá. Então, para a chance de fazer também, então, eu acho que essa questão da gente fazer essas alterações necessárias que possibilite o trabalhador a verificar ou adequar seu produto. Eu fui tentar até trabalhar em casa no final de semana, mas quando eu vi, não dava para puxar tarefa. Mas como eu não tinha autorização lá da tarefa, não... Aí eu fiquei amarrado. Eu também deixei, comecei a fazer algumas coisas e parei. Depois não vou pontuar nada. Então, acabei deixando que eu não tinha pedido autorização para o final de semana. Então, a gente fica naquela ansiedade de querer acabar com isso, mas vai chegando um momento que, se a gente não tiver uma coisa bem definida, elaborada e está certo, acaba dificultando para que a gente possa avançar. Inclusive, por isso que queremos corroborar também nessa questão de verificar como é que a gente consegue trabalhar esse produto para fazer realmente tudo que é melhor opções. Você consegue pactuar a vítima da chefia e verificar o que você vai fazendo todo aquele período que você deixou de fazer. Andressa. Bom,
para comprometer todos da mesa, eu sou assistente social, tá? Trabalho no serviço social. E na greve de 2022, a gente tinha garantido aí a possibilidade de fazer o nosso pagamento de greve, aí, a reposição, em cima das pontuações que cabem no serviço social. Nesta portaria não prevê, tá? O que tem de pontuação de 6 mais 1,22, que era quem fez a pactuação, aguardando aí todo o debate dos comitês, que é fruto do acordo de greve, teve ali todo o controle e fez seu pagamento em cima das pontuações de todos os serviços que estão pontuados no serviço social. E aqui não prevê. Ele prevê aqui manutenção de benefícios, benefício por incapacidade, reconhecimento inicial, fala do PPC, mas não fala da avaliação social e nem fala dos serviços que tem, do rol que tem dentro do serviço social. E nem da reabilitação profissional, que já tem problema de gestão. Então, elas podem pagar por pontuação, principalmente quem está no programa de gestão da reabilitação. E no serviço social a gente não tem programa de gestão, mas a gente teve a possibilidade de quem fez a pactuação, estava no 6 mais 1,22, fazer todo o trabalho e a reposição da greve em cima das pontuações. Em São Paulo deu muito certo. Quem fez toda essa parte de acompanhamento foi a gestão do serviço social. Inclusive, a gente tinha os nossos serviços era o acompanhamento, para que não tivesse aí a falta dos requerentes no BPC e nem na avaliação social da pessoa com deficiência, com aposentadoria, o que fazia com que não houvesse falta desses segurados, desses requerentes no dia a dia. Então, a gente fazia um monitoramento anterior, ligava para a pessoa, confirmava a agenda e garantia. Isso era um dos fatos que a gente tinha, tanto com o superintendente e a gestão do serviço social, e a gente conseguiu fazer um monitoramento e pagar toda a greve. E dentro já tinha aí um prejuízo muito grande, que não foi contado o abatimento desse período, né, para o serviço social, no que houve aí das faltas espontâneas dos requerentes e segurados na agenda dos 60 dias de greve. Então, é algo que a gente vem pleitear que esteja aí contemplado no ponto 22, e também dizer que os assistentes sociais que não estavam na pactuação, não aderiram à pactuação, eles foram bastante prejudicados, porque eles foram, o pagamento deles por hora, ou quando quer a avaliação social, que é 1 hora de avaliação social. Teve assistente social que até agora, no início dessa greve, não tinha conseguido pagar a greve, né? Porque é 1 hora todo dia. Se a gente for contabilizar hoje, pela avaliação social, uma avaliação social por dia, a gente fica 3 anos pagando greve. É inviável, né? São 3 anos pagando greve, 700 e tantos dias, se você dividir em horas, são 1 hora o trabalho que vale uma pontuação, são aí da forma que tinha, estava no acordo de greve, no termo aí, o acordo de greve de 22, que era o produto, que era a avaliação social, a pessoa vai ficar 3 anos pagando. Né? Então, o servidor vai ficar 3 anos pagando greve. Isso é impossível. Então, a gente tem que considerar, sim, se pague aí por produto. Tem várias outras ações a fazer, socialização de informações, individual, coletiva, que fala com a rede, que melhora até o trabalho do servidor na análise, por exemplo, ação junto aí com assistência social dos municípios para ver cadastro único, para localizar requerentes e tudo, e isso é um trabalho que a gente faz no dia a dia. Então, era para colocar isso. E uma outra demanda que nos chega é que já há prejuízo de servidores que estão com solicitação para entrar no programa de gestão e com pedido negado formalmente
devidamente fundamentado, negado por conta de déficit de horas de greve. Tá? Recebi uma reclamação hoje, né, que o pedido do PGRI foi negado por débito de horas no CISEP referente à greve de 2024. Né? E o pedido dessa pessoa foi desde o início do ano e estava só atrasada para mais. Foi negado, está fundamentado, está aqui o despacho, tudo. Faça esse caso. Negando, passo de você por essa situação. Então, que nenhum servidor seja prejudicado aí de aderir o programa de gestão TR ou SEMI por ter entrado no movimento varejista, né? Então, isso é algo que a gente precisa. Mas isso falando uma coisa. Foi negado e está fundamentado por esse. Pois é, aí a gente vai tratar, porque acho que os gestores alguns não leram, não foi assinado. E porque deveria Chefe. Tem uma cláusula de não punição, né? Esses casos, assim, a gente trata, isolado, a gente trata, porque eu acho que desconhecem que foi apagado. Se não pode lá, não pode ser. Só para deixar registrado que está acontecendo. A gente já previa possibilidades, já previa que estivesse aí, mas isso acontece, né? Represália aí, como quiser. Isso não pode acontecer. Foi até o David trouxe um caso para a gente, foi um servidor que o nome dele estava listado como de trabalho, e a chefia também disse que ele não poderia, porque não tinha participado da greve. Ele pensei que o Vanderlei, isso não existe. O cara pode até não ir, porque ele não preenche os pré-requisitos. Aí é uma coisa. Agora, porque o argumento porque ele fez a greve, isso aí não se sustenta. A fundamentação é aqui, ó. Negado por déficit de horas do CISREF referente à greve de 2024. E o pedido dele eu quero para a compensação? O pedido da PGR. E era um pedido desde o início do ano, não tinha sido analisado, agora que foi despachado. Negado por esse motivo. Na minha isso é claro. Eu queria colocar alguns pontos aqui, né? No caso, por exemplo, tendo em vista, né, a gente ainda não sabe se vai ser acatada essa questão de, conforme foi o acordo de 2015, a forma de compensação. Caso isso não venha a ser aceito, a gente já gostaria que a prorrogação para pagamento da greve fosse até dezembro de 2026. Porque, tendo em vista o quantitativo, né, mesmo em pontos, um volume gradativo, né? Uma parte é sempre TCS, outra parte com NCF, outra parte tem com maior. Não contempla do jeito que está na portaria. Ela fala para dezembro de 2025, prorrogado. E tendo em vista que até o momento, né, a gente já encerrou a greve, até o momento não tem como pagar a greve. Né? Essa portaria foi feita de janeiro de setembro. Outubro, novembro, nós estamos 3 meses. Não tem estrutura para pagar a greve. Então, o prazo não pode ser o mesmo. Né? Na pior das hipóteses, ele pode dar pelo menos aí uns 4 ou 6 meses. Tá? Outra questão essa questão aí de não punição para o servidor que realizou a greve. A gente já tem visto que isso está acontecendo. A gente tem alguns colegas que já estão sofrendo isso. Inclusive, eu sou um deles, né? E a chefia já está me cobrando quando é que eu vou repor a greve. Não tem nem assim, não tem nem estrutura para repor a greve, né? Então, eu acho que é necessário, e aí uma sugestão possível, que a própria DGP já emitisse um comunicado às chefias, para que isso não seja cobrado até que seja estruturado para que a gente consiga compensar. Tá? Não abrir processo SEI, não pode ser feito nada disso. Qualquer tipo de coisa que seja cobrado nesse momento e não tem estrutura, é uma punição. Tá? Então, minha sugestão é
basicamente isso. As outras coisas eu já falei, né? Que a questão que a gente colocou das horas, né? É transformar em pontuação. Quem quiser, é uma loucura, mas quem quiser pagar por hora, escolha. Que tem essa opção de escolher. Né? Agora não é uma coisa, né? A gente jamais vai orientar. Até falei com o papai, você é louco de pagar por hora. Não dá. Então a gente precisa. E assim, volta a enfatizar a questão. Com o novo PGD, a gente acredita, espera, de forma bem incisiva, que seja mudado a questão dos 30% a mais, né, para quem adere ao trabalho, semi-presencial, mas com o novo PGD já vai, mesmo que não tenha 30%, pela estrutura ainda está um pouco confusa, mas a carga de trabalho já vai aumentar. Né? Então a gente precisa considerar, porque dentro da normalidade, eu acredito que a em 2022 tem a maioria, eu acho que conseguiu, de certa forma, pagar a greve. Tem algumas pessoas que não. Uns 300, eu acho. Os 300 de novo? Então, o que acontece? 300 não pagaram nada e 500 que os outros Tá. 200 e pouco pagaram parte. E assim, na greve de 2022, o CCF logo já foi adequado, a gente escolhia ali, eu vou pagar a hora ou a pontuação, tinha essas duas opções que eu escolhi. Pagar por pontuação, a pontuação excedente vai para onde? Vai para greve, vai para recesso de fim de ano, e aí você escolhia ali e já ia jogando, ia batendo, sabe? Então, assim, a gente precisa... Vamos falar sobre isso. A gente precisa rever isso e de forma urgente, porque, assim, nós estamos aí há menos de um mês no PGD. Só complementar aqui, só a questão do comunicado, realmente, se for publicado o comunicado, ele seja publicado também com as nossas datas aqui das reuniões, e eu estou sofrendo lá também com essa situação, pedindo que eu compense os dias que eu estou... Que você não estava aqui, mas quem precisar, é só para divulgar o nome, matrícula, a gente vai fazer, mandar para a chefia para dizer qual é o código tricolor, tá? No dia de reunião. Tá bom? Obrigado. Mas aqui, é só uma sugestão, tá? Para que não fique dando trabalho para vocês e para a gente, já solta um comunicado que nos dias de reuniões basta a gente anexar a ata com a assinatura e que considere tanto o trânsito quanto o comparecimento da reunião, porque aí já sana essas coisas, né? Deixa que você incomoda com isso. Isso tem a preocupação de Eu não custa nada, a gente tem que fazer. Não tem problema, a gente faz. Chegar lá no local de trabalho, cada um interpreta do jeito que convém. melhorar. Nós vamos encerrar esse debate para alguém para esse depois a gente passa para a Darla e passa para o Alvin para eles fazerem as colocações dele. Vai escrever, Daniel? Não? Então, Roberto, é o seguinte, naquele dia, né, que a gente assinou, ficou muito claro que essa questão da reposição de todas as formas não teria problema com a gestão, né? Você participou, você estava presente, e não é isso que está na portaria. Inclusive, no artigo 3º, está falando que a compensação por motivo de greve será feita em horas quando o servidor estiver submetido à frequência, quer dizer, trabalho em horas. Então, eu trabalho 8 horas, né? Se eu for repor em horas, eu vou ficar 3 anos se eu fizer 2 horas por dia escravado, certo? Então, isso é humanamente possível, né? Isso eu acho que é tenso. Então, assim, a portaria precisa ser alterada nessa questão. Eu acho que tem que ser facultado ao servidor a opção, né, de escolha em que situação, né, que vai fazer essa reposição. Se é por produto, se é por metas ou por horas, cada um escolhe o que é melhor para você. Aí, outra coisa, em 2015, né,
também sou assistente social, e aí como a gente pegou o quantitativo dos processos represados, né, e dividiu isso, então, qual que era o objetivo do governo em 2015? Que a gente atendesse a demanda reprimida pela greve. Não era punir servidor grevista. Tem uma grande diferença aí, que eu acho que precisa ser levado em consideração nessa gestão também do INSS. Por quê? Por exemplo, eu trabalhava numa agência e prestava serviço em outras localidades, certo? Tá. Eu zerei o estoque da minha agência, eu fui para outra e fui para outra, eu fiquei 15 dias, fiquei 30 dias e fiquei... Quer dizer, enquanto toda a equipe do serviço social não trabalhou naquele estoque represado do período da greve, nós não paramos de trabalhar. Tá? Então, assim, a gente não está se recusando a trabalhar com o estoque de processos represados, além das nossas outras atividades que a Andresa colocou aqui muito bem. Só que, assim, a gente precisa deixar claro, olha, o que a gente quer é o serviço. Se o presidente do INSS é o serviço, então ok. O que importa é o serviço. Tem 1 milhão de processos? Tem. Então, nós vamos trabalhar em cima dos processos represados de acordo com o que a gente participou na greve. Agora, se for para punir servidor, aí, Roberto, a gente entra numa outra situação. A gente já entra numa outra situação que eu acho que não cabe, né? Que a gente está aqui para defender e garantir os direitos da categoria. Aqui todo mundo é servidor, né? A gente não pode jogar contra, né? A gestão não pode. Nós estamos aqui e a gente tem que pensar nisso. Então, tudo que a gente faz em questão de salarial, de processo de trabalho, de tudo, é para todos os servidores. A gente não está para A ou para B. Então, se o modelo de 2015 deu certo, né, por que isso não pode ser tratado agora também? Não pode ser pontuado, não pode ser analisado? Mas porque a portaria desse empreendedor já foi publicada. Espera aí, nada é pronto e acabado. Por isso que a gente está discutindo. Isso, então, é porque assim, já teve uma certa resistência, né, quanto a isso. Mas assim, gente, custa remeter lá como é que foi, o que aconteceu, atendeu, funcionou, entendeu? Deu para cumprir, deu para... Agora não, a questão está tendo uma resistência, não, cada um, se você fez tantos dias, você vai pagar aquilo, tal. Não, a gente está falando em produtividade, de trabalho. A gente não está se eximindo de trabalhar a mais, inclusive, para repor e pagar a greve. Então, eu acho assim, que deve ser levado em consideração. Tudo bem, que lá em 2015 não era produtividade. A gente tinha o que media, o INAGEDAR, a gente sabia tudo. Hoje é uma outra situação, pontos e tudo mais. Só que, assim, se deu certo lá, vamos ver, vamos tentar, entendeu? Vamos ver de que forma que isso pode ser dessa... E outra coisa, lá também foi dividido, não foi só pelos grevistas, foi dividido o estoque por todos os servidores da casa. Porque as conquistas não é só para quem faz greve, a conquista é para geral. Então, assim, nada mais justo que esse estoque ser dividido para todos os servidores da casa. Isso não vai lesar, não vai pesar, não vai da mesma forma que foi em 2015. Então, eu acho assim, que você está aqui nos ouvindo, a gente, né, agradece muito essa agenda, né, para que a gente possa discutir, debater sobre isso, mas você é o nosso mensageiro, né? Você que, tipo assim, é a mesma coisa, se você chegar lá e falar assim, eles falaram isso, mas, não sei não, tal. Agora você fala, não, vamos ver se é possível, se dá para fazer, se funcionou, por que a gente não pode rever isso? Mas eu queria falar, você tá bom. Existem algumas controvérsias que você colocou aí em relação ao pagamento. Não, em relação ao pagamento da greve. A minha opinião pessoal, quem não fez greve, tem que entrar nessa patulação do produto pagando para quem fez greve. Porque quando você faz uma greve, você tem um ônus da questão da greve. Então, e aí quem não faz fica só com o ônus, né? Não, o bônus, no caso. Não, mas assim, porque a pessoa quando entra em greve, ela sabe que tem duas opções, ou desconto ou compensação. O melhor caminho é a compensação. Né?
Infelizmente, nós não estamos com os dados, a quantas horas que se levantou, que são 90 horas, né? Se fosse descontar, seria 90 dias ou 90 dias úteis. Seria um desconto do dia útil e mais o repouso semanal. Na compensação já não existe isso. Você quer compensar os dias úteis. Então já é um ganho. Eu vou conversar, eu vou levar essa até gravada, depois eu vou pegar esse áudio, vou conversar com o presidente, mas o pensamento dele, a gente já pensou várias vezes, é essa questão de cada um pagar a sua greve, certo? Mas a gente vai levar essas colocações. Eu acho que a dinâmica podia ser até diferente, depois todo mundo falar, porque eu coloquei essas questões, a gente debater quanto que conta aqui da portaria e a gente propor a alteração que vocês quiserem propor, e aí a gente faz um rascunho e depois eu despacho com ele para ver o que dá para alterar, na mesma lógica que a gente conversou ontem sobre a questão do PGT, para ver o que pode ser melhorado, a gente já vê alguma coisa, o que ele vai mudar, e os meninos também se colocaram, e a Darla, que elaborou aí a portaria, e o Nalmin, a questão do sistema. A Darla, inclusive, fez um propósito. Ela já já contém. Por isso que a gente quer, daqui a pouco, escutar a Darla e o Nalvinho em relação ao sistema, e a Darla, porque tem já aí um processo já em andamento para alterações da portaria, tá? E em relação também a outros pontos que foram aqui mencionados. Supriu, já? Não, certo. A GP ou a Dirate não consegue fazer o levantamento da utilizar durante a prova. Eu acho que isso é um bom começo para saber, o objeto da compensação é isso. Muitas vezes a gente vai concordar com o número que vocês vão apresentar, mas é importante ter para a gente ter um balizamento e falar para a categoria. É isso. É por isso que eu falei daqueles números, vocês, a greve aumentou o estoque de 500 mil, passou 1.200.000 para 1.700.000. Ali teve várias questões que o governo está exigindo, que é a questão do pente fino, isso aí aumenta a demanda, tem outras questões. Entrou no final da... Mas tem como saber, por exemplo, o padrão de análise? Vamos dizer, por exemplo, o reconhecimento de direito, ele segue uma certa média mensal. Você consegue excluir aquilo que é bom de produtividade, fazer um cálculo nessa média mensal e ver o quanto essa média diminuiu na média. Você vai ter o saldo que acumulou. Então, é uma proposta. Né? Para a gente saber para onde a gente está, de onde a gente vai partir. Foi um objeto também de dentro de uma dessas reuniões que nós participamos, dessa forma de compensação, né, de geral. Foi colocado que legalmente isso não era possível mais. Foi isso? Não sei se você lembra. Bom dia a todas e todos. Essa reunião é fundamental para esclarecer dúvidas do conjunto e também acertar o que a gente identifica no processo que está insuficientemente esclarecido. Estava realmente procurando aqui na portaria e não localizei aquilo que nós pactuamos e está registrado no termo aditivo do acordo 37, né? Que é justamente essa possibilidade de quem trabalha por horas poder compensar por tarefas, por produtos, né? Aqui está colocado essas três opções, entretanto, não só que não está claro, é a possibilidade de quem a pessoa optar pelo aquilo que melhor se ajusta ao seu processo de trabalho. Isso aí pactua aqui. Tem no artigo 4 ele fala sobre produto, isso aqui, ó, compensação em horas, o artigo 4 por tarefa, e tem aqui por produtos também. E aqui, eu estava preocupado tentando localizar o termo de artigo, ele coloca exatamente isso. Os servidores que aderiram à paralisação, isso aqui é no cláusula 10. O servidor que aderir à paralisação decorrente do exercício do direito de greve terá imediata restituição do valor descontado do folha e poderão compensar o período de falta até 31 de dezembro de 2025 na modalidade de registro do sistema do SUSEP e ou, isso aqui até acrescentou, e ou o total equivalente em tarefas conforme o plano de trabalho de compensação das horas a ser definidas pelas diretorias competentes. Mas o que está faltando aqui é ou incluir na portaria ou fazer algo à parte que assegure a compensação conforme foi acordado. Eu acho que só o que está faltando é ajustar a portaria ao acordo que nós fizemos, o termo aditivo. Inclusive, eu acho que a
acontecer também esse modelo de título. Pronto. Então, é essa a questão. Acho que fica claro para mim que só falta ajudar, infelizmente, o FAC não está pronto, porque a gente tem cobrando justamente o FAC para que possa esclarecer não só os trabalhadores, os servidores, mas também as chefias, porque para evitar esse tipo de situação de conflito necessário, de que a chefia, por não ter ainda a normativa nas mãos, fica agindo conforme essa interpretação. Mas, de fato, a portaria não abre essa possibilidade, está escrito aqui. Mas ela já deveria ter sido alterada, substituída por uma outra, trazendo, consignando essa possibilidade. Porque nós acordamos isso, viu, colegas? Nós acordamos essa possibilidade do pessoal que trabalha por hora, pagar por produto, da forma que achar mais conveniente. Porque, de fato, do jeito que está, é impossível. Mas eu não sei, igual você falou, como estava lá, a gente colocou a mesma questão. Vamos ver a proposta de alteração que é. Para ver se o que contempla, escutar a Darla e depois ele fala que foi novamente sobre o sistema, sobre o sistema. Contigo, Darla. Olá, pessoal, bom dia novamente. Vocês me ouvem direitinho? Sim. Ótimo, obrigada. Antes de falar um pouco da proposta de alteração, eu anotei alguns pontos enquanto vocês falavam que eu acho importante esclarecer. Sobre a compensação do serviço social, tem um processo tramitando com uma minuta de ofício à parte, específica para a compensação do serviço social. Essa minuta ela já passou aqui pela DGRT para avaliação, a gente já devolveu para alguns apontamentos e essa semana o processo retornou com os ajustes, tanto os propostos pela DGRT como pelas outras áreas de negócio. E aí, hoje mesmo, a gente já distribuiu, assim que identificamos que o processo chegou na Caixa, a gente já distribuiu para o colega aqui da DGRT para fazer a nova avaliação e dar o encaminhamento. Então, com relação ao serviço social, está sendo tratado num ato à parte, porque, de fato, a portaria 52, ela não contemplou. A construção da portaria 52, ela se deu mediante a participação dos diretores, né, representando cada um sua área de negócio, e como o serviço social é algo à parte da DIRBEM, a DIRBEM tratou a compensação toda por forma de anexos. Então, por conta disso, também a pactuação do serviço social, ela está sendo tratada no ato à parte, porque dentro da diretoria de benefícios, a gente encontra várias modalidades e formas de relação com o trabalho. Então, o serviço social e a reabilitação profissional, eles têm uma forma específica, o pessoal da SEAB e PGD tem uma forma específica de trabalho e de compensação. Quem trabalha em atendimento ao público tem uma forma específica de trabalho de compensação. Então, por conta disso, essas especificidades estão sendo tratadas ou em anexo, como constam os anexos lá da portaria 52, ou no caso do serviço social, que precisa do crivo da coordenação geral específica, por meio de um ofício específico. Então, ele já está sendo tramitado. Com relação à greve de 2022, que foi falada, a gente tem tentado ao máximo trazer algumas boas práticas da greve de 2022, mas só fazendo um retrospecto, o SISREF ele também passou por um processo de maturidade até que a gente entendesse como é que o sistema ia fazer a leitura das informações. O SISREF é um sistema de registro de frequência, ele nasce para isso e essa é a finalidade dele. Então, tudo que a gente vai fazer dentro do SISREF, que não é frequência, ela demanda de um esforço da equipe, porque a maioria das informações não estão dentro do SISREF. A gente tem que buscar em API de dados de outros sistemas. O SISREF só lê frequência. Isso é muito importante que a gente entenda para que fique claro que, assim, embora seja uma interface amigável e os usuários tenham o hábito de consultar as compensações no SISREF, o SISREF ele não gera esses dados sozinhos. Por conta disso, que o próprio quadro demonstrativo da greve 2022, ele só foi disponibilizado em maio de 23, um ano depois da greve. E a gente não diz isso com orgulho, não, porque o fato é que a gente tinha que ter disponibilizado tão logo do acordo. Mas as implementações elas foram sendo feitas gradativamente, porque a gente depende de sistemas parceiros ou de informações parceiras para poder disponibilizar. Por exemplo, a gente não lê pontuação no SISREF. Então, a gente precisa das informações de outros sistemas, como o SGP e o BG-INSS, para a gente poder receber as informações,
fazer a análise dos dados que a gente precisa e disponibilizar. E aí, por conta disso, ainda sem falar das alterações, a gente já se articulou com a DataPrev, já abrimos um chamado, uma demanda para que eles possam confeccionar os relatórios referentes aos excedentes de produtividade. A gente, semana passada, eu estive em reunião presencial com a DataPrev e já dei uma pincelada de mais ou menos o que é que a gente precisa, e essa semana a gente vai ter uma reunião mais específica, mais técnica, para que comecem a ser montados os relatórios que a gente precisa com relação à pontuação, as informações de pontuação. Hoje o BG-INSS, ele processa um volume absurdo de tarefas, né? E a gente precisa especificar bem o que é que vem para fins de compensação, expurgando as situações, por exemplo, de programa especial, o programa de bonificação e as questões de pedágio de programa de programa especial. Então, por conta disso, a gente vai fazer essa especificação no detalhe com a DataPrev, inclusive porque o motor de cálculo deles sofreu algumas mudanças com relação à greve 2022. Então, os relatórios que eles montaram para a greve 2022, eles não servem para essa greve, porque os parâmetros de cálculo lá do BG estão diferentes hoje. Por exemplo, hoje o BG ele precisa de uma designação no SGP para fazer uma leitura adequada de códigos. Em 2022 ele não precisava disso, porque eles não estavam integrados, o SGP não estava pronto. E aí, fato é que, fugindo desse ponto técnico, o relatório de 2022 ele não supre a greve 2024. Então, a gente precisa especificar no detalhe e estamos dando andamento a isso. Com relação ao FAQ, a gente já tem o FAQ com a sua versão quase pronta, só que a gente teve algumas dificuldades de respostas que não dependiam da área DGP, como, por exemplo, a apuração do saldo devedor dos servidores em programa de gestão, que eventualmente realizaram tarefa ao longo do movimento grevista, porque isso é um assunto que, inclusive, tem que ser debatido em âmbito CIPEC. E aí a gente teve o cuidado de tentar pesquisar as notas técnicas, construir os entendimentos. Então, tem alguns pontos que não dependiam só da DGP. Outro ponto também que a gente até recebeu um processo da entidade sindical, era questionando o valor da conversão, ponto em hora, que a DIRBEM tinha colocado 0,4 alguma coisa, e na verdade era 0,53375. E aí a gente também precisou do alinhamento com a área DIRBEM, para entender como é feito esse cálculo, para evitar que a gente fizesse algum ajuste em norma e isso implicasse em alguma alteração na apuração da produtividade dos servidores vinculados à SEAB. E aí foi feito o ajuste e já consta na nova proposta. E aí, feito toda essa introdução, já que eu falei da nova proposta, a gente trabalhou na alteração da portaria 52, primeiro no sentido de torná-la abrangente aos servidores que seguiram participantes do movimento grevista após 28 de agosto, 29 de agosto, que foi o primeiro marco, né, a primeira entidade fez a assinatura. Então, como aquela portaria estava específica para os servidores que eventualmente permaneceram em greve só até aquela data, a gente precisou fazer uma alteração para torná-la mais abrangente. E essa primeira alteração parece que é só uma besteira, mas na verdade a gente está alterando toda a abrangência da norma. Se a gente não fizesse essa alteração, os servidores não estavam abrangidos. E aí, a partir daí, a gente segue. Eu vou tentar. Eu vou parar de compartilhar só para compartilhar outra tela, tá bom, gente? Para eu poder conseguir fazer a transição aqui. Posso fazer uma pergunta? Pois não. É o tempo de eu ir achando aqui a outra tela, que eu estou com o monte aberto. Considerando 4,27 pontos ao dia, dividido por 8 horas, é isso? Foi a conta que eu fiz aqui. Só que aí não tem abatimento, mas se eu não me engano, não é considerado 8 horas, era 7 horas ou 6 horas e Por meia. isso que eles colocaram esse 0,61, que era equivalente a 7 horas. Entendeu? E a gente questionou isso, mas deveria ser o 0,53, considerando
Após isso, os abatimentos da meta. Que eu vi aqui que estava 0,61, mas aí não teve abatimentos, né? Não, mas o abatimento vai entrar depois. Isso, vamos chegar na parte dos abatimentos. Porque daí, na verdade, eu penso que teria que pegar a meta dos meses da greve, já com os abatimentos, fazer uma conta baseada na meta, com a meta líquida do mês ali da greve, da greve. Na verdade, teria que pegar os 4,27 ao dia e tirar o abatimento Tirar do os dia. abatimentos. Isso. Tá. Só porque eu estava tentando entender. Então, voltei a compartilhar. Já que foi tocado no assunto, até para ficar mais didático. O que é que acontece? A meta, os 4,27 diários, ele é baseado numa jornada de 7 horas e não de 8 horas. Então, por conta disso, quando foi feito o anexo 1, a Dirben usou como parâmetro a divisão de 7 horas. 4,27 dividido por 7. E aí, na verdade, isso foge a uma realidade de compensação, porque a compensação ela tem que ser baseada, de fato, no modelo de trabalho de 8 horas. E aí, por conta disso, que a gente propôs, né, a alteração, a Dirben acatou, e aí, na nova regra, a gente já propõe a alteração do anexo 1, para que conste como 0,53375. Com relação aos abatimentos, essa minuta ela já estava pronta e a gente pediu o retorno dela ontem, a DGP devolveu para a gente ontem, justamente para a gente entender, aliás, já adequar o texto a uma forma de abatimento mais adequada. O que é que acontece? Quando a gente propôs a primeira alteração, a gente já falava do abatimento ser descontado do total do débito, só que naquele momento a gente tinha um feedback da Dataprev que eles conseguiriam entregar esse relatório individualizado dos abatimentos, já que o abatimento algumas vezes contempla algumas SEABs específicas. Porém, na reunião que a gente teve semana passada, identificou-se que muito provavelmente não seria possível, já que os eventos de abatimento eles são lançados em lote. Então, por conta disso, ontem a gente se reuniu com o Vanderlei, aí repassou diretamente a ele, pedindo prioridade na tabela, como foi feita na greve passada. O que é que eles fizeram na greve passada? Pegaram todos os abatimentos graves, todos os incidentes graves, e saíram lançando dia a dia ou não, de acordo com o que aconteceu durante o período da greve. E aí eles chegaram a uma média de que a meta diária dos servidores de 8 horas seria 3,60. E aí saíram priorizando não, adequando às outras jornadas. Então, ontem a gente já fez esse alinhamento com o Dirben, a partir da resposta da Dataprev, de que o relatório não conseguiria entregar esse abatimento individualizado e também poderia gerar ruído, porque ia ter colega que ia dizer, o meu veio abatimento, o meu veio sem abatimento e o do meu colega veio, por conta das questões de abatimentos que são lançados justamente em SEABs específicas. Por exemplo, quando os sistemas judiciais estão fora do ar, o abatimento é feito só na SEAB DJ. Mas quem está, por exemplo, numa SEAB MAN não sofre esse mesmo abatimento. E aí a Dataprev achou muito temerário dar erro nessas médias e sugeriu que a gente adotasse o modelo anterior. Então, retomando, ontem a gente fez esse alinhamento com o Vanderlei, a equipe dele já está preparando essa tabela para que a gente consiga identificar a média dos abatimentos, ou seja, o valor que a gente vai cobrar diário, para poder aí sim construir o quadro de greve. O que é que a gente precisa de definição para além disso? É justamente desse valor exato, né? E como é que a gente vai fazer as conversões disso para os servidores de outras jornadas, né? 20, 30 horas, mas isso a Dirben já entrega pronto. Hoje, novamente, pela manhã, eu conversei com o colega do setor da DPCEM. Ele disse que já foi demandado pelo diretor e que ele está trabalhando como prioridade zero nisso. Então, assim que ele entregar essa demonstrativa, a gente já altera aqui a proposta, para que, ao invés de ficar tão abrangente, falando dos abatimentos, a gente já construa algo como na greve anterior, especificando como vai ser considerada a média de débito diário dos servidores, né? Se vai ser 3,60, como foi na outra, ou o novo valor a partir da nova média, e aí a gente já vai fazer os ajustes.
Além disso, a gente colocou também, por falar em meta, né, que as tarefas ou pontuações realizadas nos dias em que o servidor se declarou em greve, elas não serão consideradas para quaisquer fim. Essa definição, ela atende às normas do CIPEC, de que o direito de greve, né, sacramentado em lei, ele pressupõe o afastamento das atividades, e quando ele fala em atividades, é atividades em sentido mais amplo, e, por exemplo, no caso do participante do PGD, o fato por si só dele realizar uma determinada atividade não significa que ele estava participando do programa, pois a participação em PGD pressupõe, por exemplo, disponibilidade para contato e disponibilidade para atendimento das demandas da unidade. Então, isso é um entendimento do CIPEC, e aí a gente traz para a norma informando isso, que essas atividades que foram realizadas durante a participação da greve não são consideradas para fins de compensação. E aí a outra alteração, que é o que todo mundo espera, a portaria 52, ela não previa o demonstrativo de compensação no CISREF, né? Ela apresentava um modelo baseado entre servidor e chefia, e aí a gente já traz também essa alteração, colocando o CISREF como o sistema que vai ser responsável por demonstrar a produtividade, né, a compensação, perdão. Já destacando, porém, que o CISREF ele vai se alimentar de informações extraídas do SGP no que se refere à produtividade. Então, o CISREF é um ambiente em que vai ser demonstrado, mas ele se alimenta de informações de compensação. De fato, essas alterações normativas, eu até fiz a anotação, ela não inclui a questão da opção de compensação por ponto ou por horas, porque, enfim, quando saiu aquele aditivo, essa minuta ela já estava em construção, e aí, de fato, a gente vai precisar maturar isso e incluir aqui a forma de compensação por pontos de servidores não participantes de PGD, porque de fato não está contemplado. E deixa eu ver o que mais que não está contemplado, que eu anotei. E justamente adequar o FAQ a essa realidade. O FAQ, como o FAQ começou a ser construído no mesmo tempo em que essa alteração normativa, e não havia ainda a questão do aditivo assinado, definido, então ela não contempla. Mas aí eu já fiz as devidas anotações para que, já que a portaria voltou, né, essa minuta voltou para esses ajustes com relação à definição da apuração da meta, a gente já fazer a inclusão do aditivo da portaria lá da compensação da greve, do termo de greve, perdão, do termo de acordo de greve. Aí, com relação aos apontamentos que foram feitos sobre as boas práticas da greve 2015, eu pedi para o Nalvinho falar um pouco, porque, na verdade, eu, além de não ter participado na época da construção desse quadro, ao que me lembro, foi algo que não foi apurado dentro aqui da equipe da DGRT, né? Era um quadro específico, foram ações específicas, mas aí eu vou passar a palavra para o Nalvinho, para ele me complementar. Darla, antes de você passar a palavra para o Darvinho, sou Andresa, sou assistente social, sou direção da FENASCS, e eu queria indagar essa minuta que está sendo feita pela Corcep, não teve aí a participação das entidades e entender como está sendo o processo, porque o acordo aí de greve que se tratava da reposição ainda teve, né, um mínimo de negociação. Agora, para o serviço social e a reabilitação, a gente não teve nenhum momento nesse debate. A gente queria saber se vai vir a minuta, se a gente vai ter conhecimento, se vai poder debater, para a gente ter um processo de negociação realmente aí em relação ao que vem para os serviços previdenciários, em relação à compensação. Aí esse ponto eu realmente, com muita honestidade, eu não sei te dizer. Por quê? Porque o processo ele passa aqui pela DGRT enquanto área técnica para verificar se o que está sendo proposto ali é aderente às regras de controle de frequência ou de produtividade. Então, a gente faz essa análise técnica.
Agora, a tramitação, de onde ela partiu e como é que está sendo feita essa negociação, a DGRT não tem participado. Eu não sei se isso passou pela CGGP, mas, de fato, o processinho já chegou para a gente para fazer essa análise técnica. Então, toda a negociação que teve antes, eu não sei informar. Eu não sei se foi negociado direto com o Jorge, o G, com quem foi. Toda essa portaria, quando é feita a minuta que sobe para a presidência, é discutido dentro do colegiado, da diretoria. A gente senta, analisa, e se tiver alguma alteração, a gente devolve para fazer. O presidente chama os diretores, até porque envolve todas as diretorias, né? Ele chama e discute todas as áreas. Então, vou passar para dar. Não, se tem alguma coisa sobre eu escrevi. Não, Você faz não posso falar agora. Bom, Dário, primeiro agradecer o empenho para estar fazendo esse levantamento em relação aos abatimentos. Essa é uma questão que estava nos preocupando muito, até porque seria uma injustiça muito grande para a categoria ter que pagar o período ali, o total da meta. Eu acho que isso a gente já tem que ter definido. Mas eu penso o seguinte, a gente estava ali com uma perspectiva, estava um cenário de greve ali complicado, com risco de ter novo desconto de salário, de ter risco de ter falta injustificada. A gente saiu da greve, mas a gente não tinha aprofundado essa discussão da compensação. Em 2022 foi muito parecido. A gente encerrou a greve, retornou ao trabalho, eu acho que demorou ainda 2 meses para a gente sentar aqui, fechar o termo da negociação, caminhar e fazer uma orientação para a categoria. O problema eu estou entendendo que tem uma série de questões ainda em aberto, que vai ter que alterar a portaria 52, vai ter que definir a questão aí da meta que vai ser cobrada, a questão de quem está em jornada de trabalho poder pagar em serviço. Só que já tem chefinho no local de trabalho cobrando que o servidor assine a pactuação da compensação da greve. Então, a gente não pode exigir a assinatura dessa pactuação da compensação enquanto a gente não ter todos os critérios muito claros e definidos. O servidor vai estar assinando ali algo muito temerário no futuro, sabe? Então, acho que esse é um ponto. Então, acho que até que a gente defina todos esses critérios que você está levantando, eu acho que é importantíssimo isso, é fundamental. A gente não tem que abrir o prazo de compensação ainda. Só tem que abrir o prazo de compensação e assinatura de pacto quando estiver tudo já muito bem organizado. A outra questão, teve muito servidor, eu vi que declarou que estava em greve, né? E aí a greve, a questão é coletiva, não é uma questão individual, mas enfim. Se esse trabalhador ele trabalhou, ele não está em greve nesse dia. Então, isso para nós é fato. A pessoa estava em greve, a pessoa foi para o local de trabalho, ela trabalhou, fez ponto, essa pessoa naquele dia ela não estava em greve. E aconteceu qual situação? Com a judicialização da greve, com a falta injustificada, muitos trabalhadores ficaram receosos de terem as 30 faltas injustificadas e trabalharam um dia, para não ter as 30 faltas corridas. Então, muitas pessoas fizeram isso, né? Depois a gente reverteu, negociou um processo político que faz parte do próprio processo da greve. Mas tem muita gente que fez isso, então a gente vai solicitar que se a pessoa trabalhou nesse dia, imagina que agora, além de ter trabalhado, ela vai ter que compensar esse dia como se ela tivesse em greve. Ela efetivamente trabalhou. Mas ela colocou o código de greve, não. Não, mas a pessoa não, mas daí é uma formalidade. Não, aí é uma questão que a burocracia não pode estar acima de fato concreto. Fato concreto a pessoa pode ter informado que estava em greve, mais concretamente, ela trabalhou naquele dia. Agora tem uma questão. Na assembleia de greve, em reuniões de comando, a gente teve vários relatos dos colegas grevistas dizendo que os chefias não tinham codificado o ponto. Exato, teve esse problema também. E tem uma outra questão. Assim, vocês levantaram 90 dias úteis de greve. 90 dias úteis. Teve servidor que fez 40, teve servidor que fez 90, é muito individualizado. 29, agora muito individualizado. até o final. Uma Mas outra isso questão, está lá, aí é o controle do ponto dele. Então, uma outra questão com relação à pontuação, e aí a gente pode entrar no critério, porque o que acontece? Quando você faz uma exigência dentro de uma tarefa e ela não é cumprida, passou um tempo, o sistema encerra a tarefa e te gera pontuação. Então, eu acho que o critério ali seria mais adequado, porque assim, a pessoa, como é que ela vai fazer? Porque ela vai considerar que ela estava de greve, beleza, ela vai pagar aquilo que foi gerado automático, que é uma regra, uma exceção. Agora, uma outra questão,
Aí, se for considerar como dia trabalhado, ela não vai ter pontuação por dia. Como é que ela vai ficar? Ela vai ter uma pontuação no total da pontuação devida ali, que não pode ser Ela vai ter uma considerada como pontuação déficit de ali ínfima. Agora, Então, assim, aí seria mais um trabalho, porque eles fazerem esse levantamento de quem fez a pontuação do dia, e aí considerar como dia trabalhado, e quem não fez, considerar como greve. que como a gente está discutindo a Fica possibilidade, essa pessoa vai ter que pagar por pontuação de qualquer maneira. Esse trabalho durante a greve, com exceção dessas conclusões automáticas de exigência, né, que aí o servidor, mas não tem dá para como saber. Não, acho que tem como saber, sim. Eu acho que dá para saber esse trabalho. Hoje a ANSES está com um controle muito sofisticado da produtividade. Porque às vezes a gente acho que fecha manualmente, às vezes fecha automático. Não é uma regra. Mas aí não 100%. vai dar para jogar os 90 dias para a pessoa que voltou a trabalhar. É injusto essa pessoa. Eu acho injusto. A pessoa trabalhou, ela fez meta, não dá para cobrar a totalidade. Senão a gente coloca no geral a compensação de 90 dias, mas está punindo individualmente o servidor. Mas quem vai Tem muita compensar gente por voltou a ponto trabalhar. pode ter o abatimento desses pontos desses dias. Aí tá tranquilo. Teve muita gente que, quando teve aquela questão do primeiro desconto, voltou ao trabalho. Quando a gente conseguiu, na luta política, retomar o pagamento de salário, as pessoas foram para a greve de novo. Então, isso que ele não trabalhou. Então, só para a gente entender como é um cenário extremamente complexo, já para a gente pegar, publicar uma portaria e falar para a pessoa, assina o pacto para compensar. Não é. É muito complexa a compensação. Por isso que em 2022 foi 2 meses de discussão aqui, a gente vinha para o Brasil toda semana para fechar, até que saísse um acordo ali da compensação. Ó, assine para faça a participação. Até então, do jeito que está aqui, a orientação nossa para a categoria até o momento é não assinar nada, porque a gente ainda não tem concretamente o volume de greve que nós vamos ter que compensar. Eu acho que a gente vai ter que ter toda essa definição aí, a pesquisa que a Dário está fazendo, para a gente ter um documento mais sólido, né? Que garantir enquanto isso. Agora, a questão, por exemplo, a questão de quem. Eu acredito sim, considerando a questão de quem trabalha por hora poder pagar por ponto, eu acho que, assim, desculpa, mas só quem não tiver uma cognição que vai escolher pagar por hora. Né? Mas, assim. Mas é opcional. É opcional. É opcional. Mas aí o que acontece? Se a pessoa foi lá e trabalhou naquele dia, então aquele dia foi trabalhado. Ele não deve a greve daquele dia. Os 90 dias não deve. Agora, a maioria, que eu acredito que é o que vai acontecer, vai optar a pagar por pontos. E aí desconsidera, em vez de ser 300 pontos, vai ser 300 menos aqueles pontos que ele trabalhou no dia. É bem simples. Eu fiz a conta, daria 360 dias úteis se a pessoa trabalhar 11 horas por dia, considerando 8 horas mais 2 no almoço. 2 horas de compensação. Por 360 dias úteis. Daria uns 2 dias úteis. E aí, numa hora de deslocamento, talvez de volta, daria 13, 14 horas por dia só para compensar a greve. Isso é desumano. E tem a questão também de quem faz horário, acho que especial também, né? Então, essas pessoas não têm previsão legal de passar do tempo. Como é que vai ser? Porque a greve de 2022, se não me engano, considerou. Está pendente. Não pode desconsiderar. Não pode. Já tem manifestação do Banco Central e tem manifestação da PFE. Então, teria que fazer essa discussão novamente. Vocês lembram? Lá na mesa, eu mesma, né, conversei com vocês, fiz a consulta, que a PFE teve. Ele disse que não pode, não tem essa previsão legal. Depois, eu não sei, porque eu não acompanhei mais essa discussão da greve de 2022. Mas não pode, não tem previsão legal para... o que acontece? Teve o problema da perícia, porque não estava tendo perícia. Só quem pode falar é a perícia. Então, ficou suspenso por conta disso. Mas dizer que a gente pode dispensar da compensação, não tem previsão. Houve a falta de dispensa, mas houve a suspensão por conta da perícia. Perícia e uma consulta. Essa é a outra discussão. Aí nós ia ter que abrir uma discussão aqui sobre os direitos políticos das pessoas com deficiência, inclusive de greve. É complexo também. É complexo, mas é aquela discussão. A pessoa já tem o direito. Eu não posso compensar, mas eu não posso fazer greve. Não, greve é constitucional. Então, cercear o direito dessas pessoas, Acho que direito político. a reposição ser a mesma coisa.
tinha que ser abatido. O pessoal com deficiência, tem horário especial para Mas a gente não tem previsão. eu sei, essa é uma posição política, assim, nossa. Ser abatido, até pelas condições de vida dessas pessoas. A gente pode passar por Navinho? Manda lá, Léo. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou fazer mais ou menos como o Darla, vou falar em partes. Né? Estão me ouvindo direitinho? Viu, gente? Sim, Só sim. retornando. Sim, só um minuto. Só retornando. Teve um ofício circular na época da TGP de 2022, tá? Do MGI. Do Tá? Do MGI, aí nós complementamos a questão do Aí recesso. foi. Inclusive, temos colocado até na FAC, que tem que, excepcionalmente, né, e diante da situação concreta, que ocorre em relação à compensação ao recesso de final de ano, então é a mesma coisa, de greve, a chefia poderá autorizar a compensação sem a necessidade de apresentar novo laudo emitido por junta médica, porque nós não temos junta médica. Estou só lembrando. Contudo, se ela entender que tem que ir A para a perícia, vai para a chefe, perícia. ela poderá autorizar. Se a chefia disser que não, tá? Só para lembrar vocês que pode sim, pode começar excepcionalmente com autorização da chefia. Tá bem. Bem, então, continuando. Eu vou falar em pedaços, porque eu tenho, para quem não me conhece, eu tenho o hábito de sempre fazer um resgate da história para poder não haver deturpação, confusão ou mal entendimento de algumas coisas. Em 2015, realmente pegaram todas as atividades pendentes, né, o estoque, e fizeram a conversão para pontos. Porém, não foi todos os servidores que pagaram em pontos. Os servidores pagaram em hora e quem desejou entrava na aplicação, que foi citada aí, que é o SRA, e fazia o seu registro de atividade. Sendo que, neste momento, se ele começou a fazer por pontos, era por ponto, ou seja, por atividade. Se ele começou a fazer por hora, era por hora. Não havia a opção de mudar, chavear de um para o outro. Tá? Só para ficar registrada essa informação. Como foi feita a conversão, com certeza usaram algum coeficiente para fazer essa conversão de horas para pontos, ou seja, estabelecer um valor para cada hora. Certo? Esse é um ponto. Só para ficar bem... na verdade, talvez até complementando, que acredito que o colega só foi falando e pode não ter pensado nesse detalhe, mas eu acho importante ficar claro para todos. Em relação ao que a gente está fazendo na aplicação da frequência, estamos trabalhando em cima da mesma medida que a gente adotou para a greve de 2022, certo? Sendo que na greve de 2022, como o Dala já falou, tinha vários pontos que já estavam esclarecidos e que, ao longo de mais de 6 meses, foram sendo, vamos dizer assim, afinados, né? Apurados. Até que em maio a gente conseguiu publicar um quadro mais completo. O que ocorre? Como todos vocês trabalham com sistemas, vocês sabem que sistemas são sujeitos a situações que são alheias a qualquer programação que tenha sido feita. Né? Pode ter interrupções, pode ter algumas quebras em algum momento. Então, sempre vai acontecer de um dado posto hoje, amanhã poderá não estar. Não está, que eu digo igual. Por quê? As revisões dos saldos, né, de excedentes, de horas, que são passíveis de mudança ao longo do tempo. E isso é bom deixar claro para que a gente, mais na frente, não tenhamos problemas, como foi acontecendo ao longo de 2022. Que é o quê? Se há mudança, ela reflete. Se alguém coloca uma hora a mais ou uma hora a menos, ela vai refletir. Tá? Então, esse é um ponto. O quadro, quando ele ficou maduro, e desde o seu início, melhor dizendo, foi estabelecido que a exibição tanto do débito quanto do crédito seria em pontos. Tá? Ou seja, convertemos as horas
qual fosse o servidor PGD ou não, convertemos as horas em ponto, com base nessa média que foi levantada na época pela Dirbem. E convertimos o débito pelo 4,27. Né? Então, os débitos eram em 3,6, créditos 4,27. E essa foi a exibição que a gente fez. Então, toda informação de horas foram convertidas em pontos. Tá? Então, assim, essa é a forma que a gente vai trabalhar dessa vez. Vamos fazer a mesma medida, porque os servidores já viram o quadro anterior, então vão poder acompanhar e ter a mesma, vamos dizer assim, se tiverem ainda dúvida, vão poder até tirar essas dúvidas em cima do que está lá. Porque a exibição do quadro, ela está, não sei se vocês chegaram a ver em algum momento, ou acompanharam, ele tem as suas separações. Quem é por hora, quem é por ponto, e vai trabalhando em cima disso. Como na época podia fazer a opção de mudar, você estava em hora e depois passar para ponto, e vice-versa, né? Principalmente o pessoal da SEAB, vocês olhando, vocês vão ver que tem horas que tem uma pontuação referente a horas e outro momento pontuação referente às atividades, aos excedentes das metas propostas. Então, essa vai ser a linha de trabalho que nós vamos desenvolver, tá? E como o Darla já falou, as informações dos excedentes de meta, que não é da aplicação de frequência, elas serão importadas de outras bases para compor esse quadro que nós vamos demonstrar no CISEF. Então, em linhas gerais, ele vai manter a mesma forma, só está mudando internamente por causa das situações que são bem específicas. Mas essa é a nossa proposta, tá? Só como uma informação a mais, assim, nós tivemos 17% somente que não compensou a greve, e isso entre parcial e total, certo? Só para um registro. Em termos de 90 dias, se você pegar as horas totais que tem das pessoas que realmente tiveram horas devidas, tá? Essas horas divididas por 90 dias fecham numa média diferente de você fazer 90 dias de 8 horas. Ok? Então, eu só estou pontuando isso por quê? Porque quando a gente começa a mostrar o quadro, vão surgir questionamentos sobre a situação que está ali e que está incoerente com a realidade. Não é. É individual, que é um detalhe também que 2015 foi. Embora fosse feito o levantamento do estoque, o pagamento foi individual. Ele não foi global, certo? Foi cada um pagando o seu. Então, quem devia 2, pagou 2. Quem devia 10, pagou 10. Seja em pontos ou em horas, ok? E é isso. Eu espero ter ajudado e contribuído para esclarecer alguma coisa e estamos aqui para... Só para esclarecer essa questão da 2015, quando a gente fez a compensação da greve, que ela foi coletiva, e ela... Não, a compensação não foi coletiva, ela foi individual. A apuração do débito. Ela é individual na hora que a gente sistematiza ela para quem fez greve. Mas ela foi coletiva e solidária no âmbito do pagamento da greve com os servidores. Inclusive, teve servidor que recusou de estar compensando e fazendo as horas a mais. Tá. Quando você fala solidária... todo o estoque da agência. Então, assim, teve muitos colegas que não aderiram à greve e ajudaram na compensação da greve com o estoque que tinha. Isso é claro, óbvio, a gente tem talento. Tá. Elas têm tudo registrado nas agências, tudo direito. Tá bom, mas o pagamento de quem devia foi... Desculpe, gente. Você me desculpe interromper, só para fazer um esclarecimento. Eu estou dizendo isso porque no momento de se cobrar as horas devidas da greve de 2015, que depois foi negociada, acho que foi devolvida, alguma coisa assim, ela não foi feita na média do que devia, foi feita o débito do indivíduo. Por isso que eu estou falando. Embora o pagamento do estoque tenha sido coletivo, tá? Pessoas que não participaram da greve puderam contribuir, mas na hora da apuração ela foi individual. Foi nesse sentido que eu falei, entendeu? Não estou dizendo...
e dividiu pelos grevistas. Pelos grevistas. E aí, aquele que não fez greve, ele poderia voluntário, solidariamente, cooperar na compensação. Tá. Mas o que eu estou dizendo é assim, porque na hora que foi apurar, na hora tá. Mas era individualizado nesse sentido, da demanda total. É isso que eu estou dizendo, porque na hora que foi apurar o débito, o que é que ele fez? Bem, quanto você contribuiu? Tá? Pode ser que lá internamente, em algum momento, ele tenha pego o que João e Maria fez, que não era grevista, e tenha feito lá uma média e ter distribuído entre todos. Mas eu estou dizendo o seguinte, o débito e a cobrança foi individual. Certo? É nesse sentido que eu falo. Agora, o que a colega falou aí, que eu entendi, é que ela está dizendo o seguinte, que houve a condição de que algum servidor que não participou da greve pudesse ir lá e contribuir com essa compensação. Eu não falei disso, eu falei da questão do pagamento ser individual. Tá? Isso, ele é individual, mas você paga e faz todo o processo oficial para você. Eu sei, minha querida, mas é isso. Mas é por isso que eu estou dizendo, que o pagamento... Tá. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu não estava querendo criar polêmica, só estava querendo esclarecer que foi individual, entendeu? Foi individual o pagamento. Embora a apuração tenha sido feita da forma que vocês estão falando, tá? Porque a cobrança foi individual, gente, tá? É só isso que eu queria acrescentar. Eu não estou querendo polemizar, eu estava querendo só botar o fato. Você colocou um fato também, beleza. Eu entendi. Só uma informação a mais, a gente sabe que, por exemplo, na greve de 2022, teve muito servidor que acaba, por conta do controle, trabalhando a mais, aqueles pontos não voltam para ele, né? Fica lá sobre ele. Mas aí você me perdoe, colega. Você me perdoe, mas é que nem eu, quando eu tenho faltas ou atrasos, eu controlo, a minha falta é o atraso, eu não fico controlando pelo SUSEF. O SUSEF é uma ferramenta auxiliar, ela não é substituta do servidor. O servidor sabe quanto está devendo, sabe quanto está fazendo. Aí eu entendo que vai haver divergência. Essa divergência tem que ser discutida. Então, para eu dizer a você que as minhas horas que eu paguei, que eu fiz, não estão batendo com as horas que você está me dizendo que eu paguei, ou seja, você está me dizendo que eu paguei menos, eu tenho como provar, porque eu tenho tudo documentado. Você me interrompeu, eu não concluí o que eu ia dizer, né? Desculpe, é que eu não estava ouvindo, perdão. Eu não vi direito, está interrompendo. É que muito servidor trabalhou a mais, acaba passando a sua pontuação. Essa pontuação a mais do serviço, do trabalho feito a mais, do trabalho que teve, ela poderia contabilizar como pagamento de greve. E não foi feito isso. E a gente entendi, tá. Firmeza pela FENASP, se não foi atendido também, né? E é algo que a gente considera que, assim, por isso o pagamento da greve de 2022, ela já tá mais do que pago, né, no seu montante. Então, são questões que a gente deveria levar e ser considerado aí, inclusive, essa forma coletiva aí do pagamento da greve dentro das agências e das CEABs, e o que for produzido a mais, deve ser contabilizado e dividido aí para o pagamento individual de cada grevista. É isso. Colega, desculpe ter lhe interrompido, que eu não estava ouvindo direito, tá? E desculpe, como eu falei, eu tinha entendido que você estava falando de situações que vieram a mim, do pessoal questionando que não estava sabendo quanto devia, entendeu? Ou quanto já tinha pago, tá? Foi por isso. Mas, me perdoe, não tinha intenção de interromper, porque está realmente cortando. É isso, gente. É o que eu tinha falado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou consideração... Não, é só uma consideração da compensação, para dar um exemplo de 2015. Eu não vou lembrar o número exato, mas na agência que eu trabalhava, por exemplo, tinha um volume lá de processos do local de trabalho. Vamos dizer, 400 processos, 500 processos. A gente pegou aqueles processos e as pessoas foram fazendo aqueles processos como uma compensação da greve. Que daí era uma compensação, como a Ana Ara colocou bem. A perspectiva não é punir o servidor que fez greve. A perspectiva da compensação é dar conta da demanda acumulada durante o período grevista. Ponto. Ela tem um objetivo. Né? Então, 2015 esse foi o objetivo. Vamos resolver a demanda acumulada. Eu acho que a discussão aqui seria nesse sentido. E a gente fazia, ia lá e ia bater individualmente, mas quando a agência resolveu aquela demanda acumulada, que na época era pelo IFIGER, né? Enfim, a gente esvaziou as gavetas, como a gente falava, dava a compensação como realizada. Isso. E
A outra coisa que eu pontuei foi a questão das horas, porque assim, os servidores que não estavam, ou que não tinham condição de fazer os serviços da área fim, né? Eles trabalharam somente por horas. Então, eles não tiveram esse coletivo aí ajudando nenhum nem outro, né? Nem eles foram ajudados, nem ajudaram ninguém. No caso que a gente abriu a agenda a mais para o servidor, foi feito isso, quem não trabalhava em análise. E, teve alguma coisa assim, mas foi uma coisa mais simples, né? Se eu não me engano, que ele poderia até fazer. Tá bom? É só isso. Agora, com relação ao que eu falei do quadro, se vocês tiverem alguma pergunta, que vai ser, basicamente, vocês vão visualizar a mesma coisa de antes. Vai ter a forma de compensação para dizer, vai ter o quadro, tá? Nós criamos, nós criamos ali durante a greve de 2022, a associação, nós criamos até um documento, uma fórmula matemática e um coeficiente que fazia a divisão do excedente de produção. Quem quisesse, né, produzir mais, geralmente todos mesmo, aqueles que não fizeram greve, acabam produzindo um pouco a mais. Nós criamos toda uma fórmula matemática e um diagrama mostrando como poderia ser feita a distribuição desse excedente de pontos dos servidores que não fizeram greve para os demais servidores que fizeram greve, ou seja, dando conta da demanda reprimida durante a greve e até acelerando, né, essa compensação, que é bom para a sociedade, é bom para o INSS, é bom para o servidor. A gente passa a régua nisso e segue, anda para frente, né? Nós estamos agora já iniciando um novo modelo e estamos ainda falando de uma greve, um saldo de 2022, ainda que a gente esteja tentando acabar com isso lá no IGI, segundo o PJ, que estão aí embarrear, né, como ele falou, a nota técnica do INSS, que estamos aguardando. Mas ele está sempre, digamos assim, com algum saldo, alguma dívida aí, alguma coisa que está pesando aí no centro coletivo de todos nós, né, nos servidores, entidades e tal. Então a gente criou isso, a gente pode resgatar, inclusive, isso, porque é matemática, né, gente? Não é, a gente não está aqui esse saldo aí que está para lá, joga para cá. A gente mostra como fazer isso de maneira equânime, né, sem prejudicar ninguém, mas sem também favorecer ninguém, de todos os servidores que estão em greve por região, ou por superintendência, enfim. A gente criou todo um sistema aí, um fluxo de como fazer isso. Também, se fosse o caso, era algo que daria. As pessoas não vão deixar de estar pagando individualmente, porque elas vão continuar, quem fez greve vai estar pagando individualmente, mas haverá uma contribuição daquele excedente de pontos dos outros servidores, tá? Mas isso é uma coisa que a gente pode recuperar, se vocês quiserem. É só a forma de justificar. Porque tem que justificar que foi pago, o Roberto fez greve e pagou. A forma como ele pagou é isso mesmo. Tem tudo ali. É isso? Dá para fazer uma compilação e não caminhar? Está gravado. A gente pode mandar para vocês. Não, mas só para a gente fazer o fechamento, a gente não demorar. Esses pontos aí que a gente colocou, fechar, os abatimentos, a possibilidade Darla, sobre a alteração o levantamento da demanda, a alteração da portaria. Qual é a previsão de caminhar para a gente? Chefe, eu estou aguardando a resposta da DIRBEM com relação ao valor médio da meta e vou precisar fazer os ajustes alinhados ao anexo lá do termo, né? Porque isso não havia sido demandado, aí não estava nessa minuta. Mas aí eu vou tentar o quanto antes. Também outra coisa que eu não cheguei a prestar atenção se está nessa portaria, mas outra coisa que em 2022 a gente excluiu o prazo de compensação dos afastamentos ilegais de servidor. Tá, né? Tá, fala aí. Então, essas questões aí vão ser encaminhadas ao presidente, é isso? Para ver Isso. se posicionar. Agora, eu sugiro também para vocês fazerem algumas considerações em cima dessa portaria, se vocês puderem ter para a gente, né? Porque, de repente, tem a coisa na alteração que ele vai fazer que não tem que vocês... Por escrito. Porque aí a gente ajuda isso aí. Não que não vá na minuta, a gente leva a parte para mostrar o que vocês entenderam. Você falou de novo, não, né? Fazer o quê? Não, vocês estão fazendo do PGD. Não, nós já mandamos. Não, mas aquelas considerações ali,
que ele está falando, aquilo Das 8 horas, transformar por conta. O que você falou, as considerações para não fazer isso, que a gente já mandou. Mas vocês mandaram formal. Se o que ele está falando, Que mande o diretor por está ofício. falando, que mande, né? Vocês se juntem, mandem, e não ficar só picadinho. Se juntem, manda, né? Oficializa para o diretor levar o presidente. Porque o fato lá, ele é o geral. O fato é o geral. Pode ser diretamente na portaria. Em cima da portaria, Na verdade, o artigo Não, 3, eu falo porque, na verdade, o que foi falado da pontuação, das horas, foi tudo que a gente colocou. Vocês já mandaram por ofício? Não, por ofício não. A gente no meu mandou. WhatsApp. Mas Da forma já está com o Ismênio. Ontem o Ismênio recebeu. Né? Ele até falou com a Léa, porque a análise era para ter sido feita pelos dois, porque a Léa tem mais tempo, o Ismênio está em casa, os detalhes ele não tá. Mas ele me garantiu que já está, ontem à tarde, que hoje estamos fechando isso aí. Ele passou para a Léa, a Léa passou para o... Inclusive, até a Sênia, o Rafael falou também que mandou ofício, não foi? Então, mas seria importante, Daniel, vocês fecharem. Vocês... Roberta, também pediu para estar colocando nessa reunião aqui sobre o tema de concurso de remoção. Se já tem algo previsto, quanto vai sair? Ainda não, vou falar com a Jade, mas eu falei para vocês. A ideia da gente é que com essas 300 vagas que vai ser utilizado pelo decreto, né, a gente faça em paralelo. Para remover quem tem que se colocar, se demonstrar interesse na remoção, para depois fazer a questão das nomeações. Porque tem todo um processo a gente vai fazer a identificação, a gente vai fazer o curso de formação, e esse prazo todo a gente vai fazer a questão de concurso de remoção. Eu tenho que falar com a Dinaí e com a Jade para ver como é que está o processo, mas está E o que normal. seria o prazo? Tem gente desse ano que vai voltar para o presencial. A gente está já em outro local, né, de moradia em relação à votação. Imagina um PGD esse cara voltar. Eu vou falar com o Cláudio Sina, que está com esse processo de concurso de Mas vai remoção. atingir todos os servidores, Roberto? Vai atingir todos os servidores? Tem que ver os critérios. Né? Não, porque às vezes assim, só técnicos que podem participar, ou só a área, entendeu? O serviço social às vezes está fora, a reabilitação está fora. Então, assim, seria importante que fossem todos contemplados, né? Deixa eu ver a minuta do edital, e aí eu compartilho com vocês. E a prorrogação das 6 horas. Hoje à tarde vou despachar com o Stefano, mas eu acredito que sim, porque o PGD não foi fechado. Porque já tem chefia falando que você deu trabalho. Não, já está aqui. Então já é importante Já agendei com ele. Foi garantido. colocar retroativo. Inclusive, na primeira reunião foi garantido, Barbaridade. o Roberto Alves, que É não fechado. haveria nenhuma mudança enquanto não fosse precisar nada. Só pra- É só Mas aí, publicar, deixa com ele, o chefe manda fala os assim, publicar. não, acabou a partir disso que você tem que fazer. Não, Parece que tem gente que parece que não é servidor, né? Faz parte. Isso? Estamos combinados. Deus por hoje. Tá. Não, imagina, não. Eu vou mandar baixar aí a reunião, tá? Se vocês quiserem também fazer, se vocês quiserem fazer lá o resumo de vocês, o relatório, Você vê uma olhada nos 37, que ele traz essa questão de pedido, concurso de remoção, e abrir a possibilidade específica do pessoal que está estudando rotatório poder optar. remoção? Não matar. Foi colocado que se ele aceitasse assumir uma função, ele poderia. Esse pessoal novo, tá? Que eles poderiam, caso ele assumisse uma função, ele fica próximo do local de trabalho dele, uma agência mais próxima. Mas isso eu acho que é a portaria, seja. Já tem a portaria. Pronto. Já tem já está. Dois estágios probatórios. E se houve essa computação. Estou resgatando. Sim. Como é que foi? Você já não. Você joga? Show. Não, dá.
1 terabyte. Carla, tu deu Eu vou parar só a gravação. Até gravar o tchau, né? Ô, Carla e Nalzinho. Aqui tinha esquecido de dar um tchau e agradecer, ó. Nos 3 pontos. Obrigada, gente. Estamos à Eu que agradeço a disposição. vocês. Eu que agradeço a vocês, a paciência. Não, não. Carla. Disponha. Beijo, Tchau. tchau. Tchau, Tchau, até mais. Até a próxima. Valeu. Primeiro. Aí. Você pode parar só a transcrição.